Marcos moveu-se com a pressa e a discrição de quem tem um cronograma a cumprir. Valente e Ricardo o observavam da sacada do café, que se tornara o QG da investigação. Quando Marcos partiu, Valente fez um gesto sutil para Ricardo. Mantenha a distância. Se ele notar que está sendo seguido, a operação está comprometida, instruiu Valente. Ele tem a inteligência de rua. Sabe identificar um olheiro corporativo a quilômetros. Marcos não pegou o ônibus ou o metrô. Ele caminhou. Mas não era uma caminhada sem rumo. Valente percebeu que Marcos estava utilizando o que ele chamaria de rotas de micro-otimização urbana. Ele não seguia as calçadas principais, mas sim atalhos por vielas de serviço, becos entre prédios e estacionamentos abandonados, ignorando o burburinho da Faria Lima e entrando em uma espécie de mapa não oficial da cidade. A perseguição, conduzida por Ricardo em um carro descaracterizado e por Valente, observando os dados do drone e do rastreador que ele discretamente ativara no maço de notas que Marcos havia pego emprestado para o troco de uma compra simulada por um segurança, era tensa. Ele parou, doutor. Está na Vila Olímpia, mas em uma área deserta, perto de um galpão antigo, relatou Ricardo, a voz baixa pelo intercomunicador. Nenhum sinal de atividade. Apenas muros pichados e caixas d'água gigantes. Valente conferiu a tela do drone. Exato. Um ponto cego logístico. A área de baixa visibilidade é o seu santuário. Marcos se aproximou de uma porta de metal enferrujada, escondida por uma trepadeira. Não havia fechadura aparente. Ele tocou na porta em uma sequência rítmica e pausada. 2 toques rápidos, uma pausa longa, um toque. Quase imediatamente, a porta deslizou para o lado, revelando uma escuridão interna. Ele entrou e a porta se fechou. Valente e Ricardo esperaram 10 minutos, o silêncio quebrado apenas pelo ronronar dos motores distantes. Vá, Ricardo, disse Valente, decidido. Mas não entre. Apenas investigue o entorno. Quero saber o que há lá dentro. Ricardo, um jovem MBA acostumado a planilhas financeiras, sentiu um frio na barriga ao se aproximar da porta. Ele usou a câmera de infravermelho do drone para escanear o local. A imagem revelada no tablet de Valente era chocante. Não era uma moradia de rua, nem um depósito de mercadorias. Era um centro de operações. O galpão era um porão subterrâneo, frio e iluminado por lâmpadas LED fracas, mas intensamente funcional. No centro, havia mesas improvisadas com monitores de computador ligados. O que Valente viu fez seu queixo cair. Marcos estava sentado em uma das mesas, mas não estava mais vestido como vendedor. Usava uma camiseta simples, mas limpa, e estava de fones de ouvido. Ele estava diante de 2 monitores. Em um, rodava um complexo gráfico de análise preditiva, com dados de fluxo de trânsito, clima e, espantosamente, cotações de moedas e commodities. No outro havia uma interface de programação, repleta de linhas de código. Doutor Valente, o que é isso? A voz de Ricardo estava embargada, mal contendo o espanto. Ele está negociando ativos financeiros? E o que são essas embalagens que ele está tirando da jaqueta? Marcos tirou a jaqueta do bolso interno. De lá, ele retirou o pequeno objeto retangular que havia pego do Honda Fit. Era um pendrive criptografado. Ele o conectou ao computador e começou a descarregar informações. O objeto retangular, Ricardo, era a carga de informação. Valente analisou, a voz de repente grave. O Honda Fit era o drop-off point. Ele não estava vendendo balas, estava fazendo coleta de dados e entrega de hotfixes. Enquanto Marcos trabalhava na tela, a atenção de Valente se voltou para os outros 4 jovens que estavam no porão. Todos usavam a mesma camiseta simples e trabalhavam com a mesma intensidade. Parecia um startup subterrâneo, uma microfábrica de software. Valente viu Marcos terminar de trabalhar no pendrive e se levantar, dirigindo-se a um quadro branco. Nele estava escrito, em caneta hidrográfica, Jassy Text, lucro médio, hora LH. IFRAC, ISUM, Ritext. Vendas. Intext. Custos operacionais. Intext. Tempo total de atuação. Text, otimização de risco, ROPS,
Ginkefrak, em text. Taxa de conversão, em Teams e text. Volume de dados coletados, em text. Fator de humilhação, HF. O fator de humilhação, ele realmente o quantificou. Valente exclamou, quase rindo de puro deleite. Ele transformou a ofensa daquela mulher em uma variável para otimizar a rota. Quanto maior o FH em uma área, menor o lucro, então ele a evita. Marcos começou a dar instruções aos outros jovens, apontando para o gráfico de fluxo de tráfego. Amanhã, ele disse com a voz nítida que Valente podia ouvir pelo microfone do drone. Vamos inverter a rota do setor Faria JK. O modelo preditivo indica que o ciclo de chuva da tarde vai encurtar o tempo de sinal verde. Precisamos maximizar as coletas antes das 14 horas. E Guilherme, sua taxa de erro na última entrega foi de 5%. A criptografia estava incompleta. Não podemos correr o risco. Se a patroa descobrir que estamos vendendo software com falha, as consequências serão piores do que a guarda. O enigma estava resolvido, mas o mistério era agora maior. Marcos não era um economista famoso, mas sim um gênio da economia comportamental e da ciência de dados, operando na ilegalidade ou, no mínimo, na clandestinidade. O objeto que ele vendia não eram balas, mas sim a cobertura perfeita para um esquema de altíssima complexidade. A mercadoria real, dados de tráfego, rotas de coleta e, possivelmente, códigos de software, os hotfixes. A logística, vendedores ambulantes como entregadores e coletores disfarçados de vagabundos. O capital, lucros obtidos pela venda de informações e software, não de doces. O medo, a menção à patroa e as consequências piores que aguarda, sugeria que Marcos não era o líder supremo, mas sim um gerente de campo de uma organização maior. Valente desligou o tablet, sentindo o pulso acelerado. Ricardo, volte para a base. Acabamos de descobrir a ponta de um iceberg de dados operado por um gênio disfarçado. Ele é uma startup disruptiva, mas em um mercado cinzento. Meu almoço de negócios pode esperar. Preciso descobrir quem é essa patroa e o que exatamente Marcos está vendendo. Amanhã vamos interceptar o Sr. Souza da Guarda. Ele será nosso ponto de entrada nesse mundo.